Hello, amigos! Como estão? Eu tô me sentindo muito íntimo de vocês, tá? Já tô me sentindo assim de casa, à vontade. E esse vídeo aqui é a parte 2 de um vídeo que eu comecei, que eu postei semana passada. Então, assim, se vocês não viram ainda a parte 1, tem que começar por lá. Pausa aqui, vai lá ver. Mas já deixa o like também, né, gente? Já se inscreve, porque, né? Como assim se inscreveu ainda? Já tô colocando um monte de coisa aqui, vocês têm que ver, né? Não pode ver só partes. Tudo é um quebra-cabeça que vai se juntando e vai fazendo sentido. E tudo tem o objetivo de ajudar vocês a estudar, a passar na universidade que vocês querem, tá? Então já se inscreve aqui e qualquer coisa vai lá ver o vídeo de antes. E agora vamos começar a falar do assunto desse vídeo aqui. Agora o passo que a gente vai conversar é sobre criação de uma rotina de estudos. O que eu quero que vocês pensem quanto a isso? Que eu preciso que vocês já tenham na mente de vocês, claro, as coisas que eu falei no vídeo 1 e também as coisas que eu falei naquele vídeo lá do como voltar a estudar, vou deixar no card de novo pra quem não viu. Nesse momento, você já tem que ter bem claro na tua mente quais são as tuas prioridades, quais áreas você tem que estudar mais ou menos, tuas habilidades, qual universidade tu quer ir, todas essas coisas já tem que estar claro agora. E uma coisa também tem que estar clara é quanto tempo de estudo você vai ter, porque só sabendo quanto tempo de estudo você vai ter, quais horários tu vai estudar, quais dias, tu vai conseguir organizar essa tua rotina de estudos que eu vou falar agora, tá? O principal é criar hábitos, eu digo um ritual, tá? Porque eu vou dar meu exemplo aqui pra ficar um pouco mais claro. Como eu fazia pra me organizar para estudar? Eu acordava todo dia, basicamente no mesmo horário, salvo raras exceções que flexibilizavam um pouco essa rotina, ainda vou conversar sobre isso com vocês, tá? Mas eu basicamente acordava todos os dias no mesmo horário e tinha um ritual, que era o quê? Eu abria bastante a janela do meu quarto para entrar bastante luz, ficar iluminado, arrumava a cama e fazia um chimarrão para eu tomar ao longo dos estudos. Eu sou gaúcha, tá, gente? Eu tomo chimarrão. Então, era isso que eu fazia e meu ritual era esse. Por que isso é importante, gente? Porque você tem que se acostumar a todo dia entrar nesse processo, entrar nessa rotina, nessa linha mesmo. Porque se cada dia tu fizer uma coisa diferente, cada dia o teu corpo ele vai procurar maneiras de fugir daquilo ali. Ele não tá acostumado àquilo ali, ele quer fugir do desgaste, enfim. Então, se tu consegue manter essa rotina o máximo possível, esse ritual, o teu corpo já vai estar acostumado, a tua mente já vai estar acostumada e o passo de começar a estudar e estudar, ele deixa de ser tão doloroso, né? Porque a gente sabe que às vezes é doloroso começar a estudar. Às vezes mais doloroso que o próprio tempo de estudo, né? O ir começar. Então, ele já não vai mais encarar isso como uma forma tão dolorosa, porque ele já está acostumado. Então, vocês vão ver que vocês vão ter bastante facilidade para manter esses estudos ao longo dos dias. Vai parecer uma coisa normal do dia a dia para vocês e ao longo do tempo vocês vão conseguir manter isso, sim, eu tenho certeza. Então, criem esse ritual de estudar. Seguindo aqui com as estratégias, então, a próxima é comece a estudar com aquela matéria que você tem mais dificuldade. No meu caso, era matemática. Eu estudava 2 horas de matemática todos os dias e eu sempre começava pela matemática, tá? No começo dos estudos, a gente tende a estar com um nível de atenção mais alto. Então, eu usava esse horário de nível de atenção mais alto para a matéria que eu tinha mais dificuldade. E eu acho que isso ajudou bastante. Até porque eu pensava assim, eu tô começando a estudar, eu vou terminar essa matéria aqui e vou poder ir para outra. E agora a gente entra no terceiro tópico. Eu já me perdi até nos tópicos. No próximo tópico. Que é assim, depois de uma matéria que você não gosta de estudar, por exemplo, no meu caso matemática, coloque uma que você gosta. Então, eu colocava geralmente história ou biologia, que eram as matérias que eu mais gostava, eu colocava depois de matemática. Porque eu pensava, quando eu terminar matemática, então eu vou para uma matéria que eu gosto de estudar. Aí, isso me ajudava a concluir aquele tempo ali de estudo de matemática, ainda com foco e sem sofrer tanto, né? Então, essa é mais uma sugestão, coloque essa, depois de uma matéria que você não gosta, uma matéria que você gosta. Beleza, show. Estão vendo que vocês estão prestando atenção. Estão prestando atenção, né? Espero que sim. Tô aqui me arrebentando pra falar as coisas e lembrar de tudo. E vocês não estão prestando atenção, aí não dá, né? Próximo tópico que eu gostaria de falar é sobre a divisão e o controle do tempo. E por que eu repeti tanto essa ladainha do começo de organizar o tempo, os horários, prioridades? Porque aqui, gente, vocês vão ter que usar isso para definir. Eu sabia que eu precisava dividir as matérias conforme as minhas necessidades de estudo. Então, o que eu fazia? Começava por matemática, que era que eu tinha dificuldade. Eu vou falar tempo assim, mas isso você tem que encaixar pra vocês, tá? Eu estudava 2 horas de matemática. Se é uma pessoa que tem menos tempo, ela vai estudar 1 ou 40 minutos, não sei. Vão se organizando, gente. Eu não consigo também, né, dar uma receita de bolo aqui. Muito pelo contrário, a ideia é que vocês aprendam a individualizar o estudo de vocês, tá? Eu sempre tentava ir alternando áreas, e isso é o ponto desse momento. Vai alternando áreas.
Ou seja, eu estudava matemática, depois história, que é da área de humanas, depois eu colocava natureza, né, com química ou física, biologia, depois eu colocava linguagens e assim eu ia fazendo. Eu fazia ciclos de 2 horas de estudo. Depois eu vou explicar em outro momento também isso da questão do tempo, como organizar mais certinho, tá? Mas nesse momento é importante isso que eu tô falando. Vá mesclando as áreas, porque ao longo do dia você vai conseguir desenvolver habilidades diferentes, que são as coisas que o Enem cobra, que você desenvolva habilidades, né? E no mesmo dia tu vai resolver áreas diferentes na prova. Então tu tem que conseguir ir alternando esses momentos de estudo. Não adianta você estudar um dia inteiro só matemática, no outro dia só biologia. Eu creio que isso não seja muito produtivo, tá? Então essa alternância de áreas é importante. Como a minha prioridade era matemática, agora tudo vai se esclarecendo um pouco mais pra vocês. Eu estudava 2 horas de matemática todo dia. Então, todo dia eu ia estudar matemática, beleza. Aí eu alternava com humanas. Então, um dia eu estudava história de humanas. Aí tá, colocava as outras matérias. No outro dia, eu não ia estudar mais história de humanas, eu ia estudar geografia. Então, o meu estudo de história, meu estudo de humanas, ele ficava mais arrastado. E por quê? Porque isso pra mim já era estratégico, gente. Eu não precisava estudar as matérias de humanas todo dia ou tanto tempo. Então eu ia colocando elas intercaladas. Se hoje eu estudei história, amanhã eu estudo geografia, no outro dia eu estudo sociologia. E assim por diante, tá? Isso não era exatamente por dia, mas mais ou menos nessa cronograma, assim, para exemplificar para vocês. Outra questão nesse sentido é a área de linguagens, que pra minha área de linguagens foi uma das mais tranquilas, assim, sempre foi. Não precisava me dedicar tanto à língua portuguesa e literatura e tal, já tinha um pouco de conhecimento. Então, em vez de eu estudar 2 horas dessa área, eu sempre colocava só 1 hora. E isso foi fazendo com que eu fui arranjando de modo que eu conseguisse dar prioridade para as áreas que eu precisava estudar, que era principalmente matemática e exatas, né? E redação eu dei prioridade sim, mas a redação é um mundo um pouco à parte, então eu vou entrar em outro momento nesse assunto. E isso foi fundamental, gente, porque o estudo ele ficou totalmente individualizado pra mim. Eu não estudava tudo à la louca, que nem muitas vezes eles passam nos cursinhos, que todo mundo estuda tudo de um jeito só. Eu ia estudando conforme eram as minhas necessidades, conforme eu ia melhor ou conforme eu ia pior nas coisas. E isso, gente, é o diferencial, é fundamental pra fazer sentido, né? Porque por que eu ia me matar estudando, sei lá, sociologia, se eu fiz uma faculdade de sociais e humanas que a gente tem muita base sociológica? Não tem sentido, gente. Se atentem bastante a esse ponto, tá? E vejam, organizem dentro do tempo de vocês como que vocês conseguem separar essas prioridades e esses horários de estudo. E aí, o que vocês estão achando? Tá dando pra entender? Espero que sim, né? Se não, deixa as dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder. Outra coisa que eu quero saber é se vocês já deixaram um like, né, gente? Por favor, vamos se respeitar, né? Se vocês já deixaram um like e se já se inscreveram, porque eu vou falar um pouquinho no final do vídeo sobre isso, mas eu quero fazer uma parte 3, tá? Isso vai depender de vocês, depois vocês vão entender. Vamos pro último tópico, porque eu não quero que esses vídeos fiquem muito longos, porque eu sei que eles são bem densos, tá? Então eu vou pro último tópico. Que o último tópico é sobre autonomia. E autonomia, eu acho que é um conceito-chave e é um conceito revolucionário dentro dos estudos, dentro da educação. Pode pesquisar aí, gente, que os melhores lugares com os melhores sistemas de estudo, eles têm autonomia do estudante. Então, quando você está estudando em casa, você tem essa vantagem. Pode ser usado como vantagem ou desvantagem, depende de como você trabalha com isso, né? Que é a tua autonomia. É você que vai ir atrás do que você precisa estudar. É você que vai analisar se aquilo faz sentido ou não. Tu não tá simplesmente sentada numa sala com uma pessoa te jogando um monte de informação na sua cara. Como você vai usar essa autonomia a seu favor? Tu tá lá estudando e tu viu uma videoaula lá de um canal que você gosta, só que você não entendeu direito. Então, você vai ficar por isso? Não, querido, não vai não. Você vai ir atrás de outro lugar que tem uma explicação melhor, de outro canal, de outra plataforma, sei lá. Você vai procurar em outro lugar essa informação que não ficou tão clara para ti. Então, esse processo de autonomia no sentido de iniciativa da pessoa a ir atrás, a estudar, a procurar o que interessa para ela, eu acho que é o pulo do gato, assim, dentro da educação. Porque é isso que faz você ficar interessado no que você tá vendo. E tu ter interesse no que tu tá vendo vai fazer com que você aprenda muito melhor, muito mais, vai fazer com que você lembre muito mais disso depois. Então, use essa autonomia a seu favor. Não fique preso a um canal, não fique preso a uma plataforma, não fique preso a uma apostila, tá? Eu sei que muitas vezes a gente tem recursos limitados, ok, beleza. Mas
dentro do que você tem, tente buscar formas diferentes de você ir atrás disso que você precisa estudar, ok? Eu tenho muitos outros tópicos para falar, muitas outras coisas que vão ajudar muito vocês, sobre não ficar com dúvidas, sobre simulados, sobre resumos, sobre exercícios. Tem muitos outros tópicos, gente, mas eu preciso de um feedback de vocês. Isso que eu falei antes, que eu tenho muito assunto para fazer a parte 3 desse vídeo, mas eu preciso saber se isso aqui tá fazendo algum sentido para vocês, se vocês estão vendo, se vocês estão gostando, tá? Então, para eu fazer a parte 3 desse vídeo, eu quero que vocês me ajudem com esse vídeo, me ajudem a divulgar ele, deem like, mandem para as pessoas, ajudem a compartilhar. Me ajudem com esse vídeo, tá? Deixem nos comentários aqui, quero parte 3, tá? E isso vai me dar um feedback para que eu veja que tá valendo a pena isso que eu tô fazendo, tá? Que tá sendo útil para vocês. É isso que vai fazer eu gravar parte 3 ou não, dependendo desse feedback, tá, gente? E espero que realmente esteja ajudando, eu faço com muito carinho, sempre falo. E é isso, gente, bons estudos e se vocês colaborarem comigo, até a parte 3 desse vídeo que quero fazer em breve. Beijo!